Anteriormente em Criadores de Mundos. Por exemplo, é extremamente comprador de imóvel, valoriza mais do que outros casais determinados itens que agregam valor aos imóveis, são excelentes investidores e muitas vezes nós não temos um preparo para atender essa demanda. Como que é isso na Pedra Branca? A gente acredita muito na história da diversidade, né, Marco? O nosso desenho já é voltado para isso. Então, acho que parte isso desde os nossos princípios para se transformar em ação. Hoje em dia, no ramo da construção, os dados são tão importantes quanto os tijolos. A Pedra Branca, em Santa Catarina, conta com o uso de dados de pesquisas de demanda realizadas pela Datastore desde 2008, inclusive para definir a sua vocação como cidade sustentável logo na sua origem. O futuro pode ser brilhante quando uma incorporadora resolve ouvir o seu público com ferramentas científicas e atender os seus novos desejos. Os dados ajudam a proteger o sucesso da Pedra Branca. Muito mais que isso, o empreendimento ajudou a criar a cultura do uso de dados no Brasil, já que no passado poucas empresas do ramo se utilizavam destas ferramentas. Criadores de Mundos, o grande canal do mercado imobiliário brasileiro e não só isso, daqueles que querem investir bem, morar bem e criar imóveis que valorizam. E nós temos hoje um excelentíssimo convidado, Marcelo Consoni Gomes, da Pedra Branca. Marcelo, a gente não pode deixar de falar sobre uma questão importantíssima que me fez chegar até aqui hoje, tá? Desde o início da minha carreira, em 1994, como estatístico. Eu gosto de fazer essa defesa, é importante para os meus colegas estatísticos, dados, pesquisa, futuro, estimativas, inferências, é assunto para estatístico, tá? Isso é muito importante. Engenheiros são muito bons, administradores de empresa, nas administrações, os engenheiros nos cálculos, nas obras, os arquitetos, cada um na sua função. Pesquisa de mercado, estimativas, estatística é para estatísticos, é uma profissão. Bom, eu sou estatístico, graduado, e a minha pergunta é: qual é a tua experiência com dados? Qual é a importância? Eu vejo que você é uma terceira geração no negócio, você é muito envolvido com dados. Eu participei um pouco dessa história, né, ao longo dos anos. E qual que é a tua experiência? Eu queria saber o lado de lá, depois que você recebe uma pesquisa de mercado, depois que eu te passo os resultados, como que você procede com isso? Qual é a importância? Você se debruça sobre os dados, a tua equipe, como que funciona? A gente vê as pesquisas como uma fonte super importante de dados e informação. Elas são parte desse produto a lançar, o que a gente está pensando, o tamanho do mercado, se nós estamos errando muito para cá, muito para lá, testar às vezes alguma maluquice. Eu acho que uma das coisas que mais nos deu conforto nas tuas pesquisas foi uma coisa curiosa, não sei se tu está lembrado disso, mas 2010, não, 2008, antes da gente lançar, 8 ou 9, a gente fez uma pesquisa sobre sustentabilidade, né? O que se as pessoas tinham aderência a esse conceito, se queriam preocupação com a economia de água, energia, luz e tal, em 2008, 2009. E a gente estava querendo entrar nessa onda de lançar cidade sustentável, né? Nós lançamos Pedra Branca como cidade sustentável em maio de 2010. E aí, quando tu nos apresentasse o dado, e aquilo era um teste, aquilo ficou claro, olha, 60% das pessoas estão achando mais importante isso do que diversos elementos num prédio, né? Tava na frente de piscina, diversos elementos importantes. A gente, cara, vamos aproveitar então, existe aí um filão super importante. E é evidente que tudo isso, né, eu acho que os dados têm que ser tratados de não olhar só para trás, né? Eu acho que eles são relevantes, eles têm que conseguir te meio que dar a pista para você poder vislumbrar o futuro. Então eu acho que uma das coisas que a gente faz bastante é de ter esse acompanhamento, né, para você ver tendência, né, ou seja, a curva, né, era assim, agora tá assim, então quer dizer que tá indo para lá, se tá indo para lá, é para lá que eu quero interceptar essa curva, porque o nosso produto é muito longo, Marcos. A gente começa a projetar 12 meses para provar,
3 anos, 4 anos para construir. O cara vai viver esse troço quando nós pensamos aqui, daqui a 4, 5 anos. Então, se a gente não projetar lá na frente, às vezes até correndo um risco de parecer à frente do mercado na hora do lançar, e principalmente no projetar, nós vamos errar quando entregar lá. Então, acho que esse é o nosso desafio de estar interceptando a curva lá na frente e aí olhar os dados de maneira de tendência, ouvir outras pessoas, conversar para projetar isso para o futuro. Olha, Marcelo, eu tenho falado nos últimos 2 anos que incorporadores e empreendedores imobiliários não vão sobreviver sem exercício de futuro, sem ter um departamento de futurologia e sem ter apoio de profissionais sobre as demandas do futuro. Sabe por quê? Porque os produtos imobiliários têm um longo período de desenvolvimento e muitas vezes a grande realidade é que eles já chegam ultrapassados às mãos dos seus consumidores, em muitos casos. Nós temos muitas novidades, muitas novas expectativas o tempo inteiro, tudo muda muito rápido. E a minha pergunta para você, para a gente encerrar Criadores de Mundos com Marcelo Consoni Gomes, nossa última pergunta neste último episódio é: qual é a sua mensagem para o futuro dos negócios imobiliários para as novas gerações? Eu acho que todos nós temos condições agora, conhecimento está aí à disposição para construir cidades cada vez mais humanas. Então, esse nosso, acho que principalmente nós engenheiros, arquitetos, desenvolvedores, incorporadores, a gente precisa pensar que a gente deixa um impacto muito relevante na vida das pessoas, né? A gente constrói a cidade que elas vão morar. A construção civil tem um papel muito relevante nisso e cada vez mais tem diversas soluções para fazer isso com o menor impacto ambiental possível, fazendo de uma maneira sustentável e deixando um legado social de desenvolvimento de oportunidade, né? Nós temos um case, acho que foi super rico, Marcos, comentar contigo rápido aqui, mas um dos nossos desafios na Pedra Branca era a questão da água do esgoto, né? Tínhamos a cidade, o município tinha escassez de água, a gente 10 anos atrás conseguiu fazer um acordo com o município para a gente fazer a gestão da água e esgoto do bairro. Passaram-se 10 anos e a gente explorou essa água e esgoto, fez um super sistema, saiu de uma perda que era mais ou menos de 50% de água que o município tinha, para hoje em torno de 8%, fazendo um sistema super sustentável. E recentemente chegamos num acordo com o município para que nos próximos 20 anos a gente renove esse trabalho de oferecer água e esgoto para o bairro e que ao final nós vamos entregar toda essa infraestrutura pronta para o município explorar e em contrapartida disso a gente vai fazer uma outorga social. E o que é isso, né? Nós nos comprometemos a nos próximos 3 anos investir 10 milhões de reais na comunidade chamada Frei Damião, que a Pedra Branca está inclusa como o Brasil é assim, né? Essas nossas disparidades, ou seja, a 2 quilômetros da Pedra Branca tem uma comunidade super carente chamada Frei Damião, que precisa de tudo lá de infraestrutura. Então, o que a gente conseguiu ajudar o município olha, vamos fazer desse bairro que está resolvido do ponto de vista de água e esgoto, investir nesse bairro carente aqui do lado e deixar esse legado positivo. Então, nós vamos ajudar a pavimentar mais ou menos metade das ruas da comunidade, resolver, vai ser um super case de investimento social. Então, eu acho que nós temos que pensar cada vez mais nisso. Cidades mais humanas, cidades sustentáveis, cidades que possam também irradiar, principalmente no Brasil, esse impacto social positivo. Nos despedimos de Marcelo Gomes, CEO da Pedra Branca Cidade Criativa, agradecendo pela sua participação em Criadores de Mundos e sua contribuição incontestável para o melhoramento do mercado imobiliário brasileiro. Desejamos a ele muito sucesso para os futuros empreendimentos. E nos despedimos de você com uma pergunta: quem será nosso segundo Criador de Mundos? Aguarde! Em breve divulgaremos mais um nome fantástico.